Salmos capítulo 51. Hoje vamos falar sobre um coração quebrantado. Salmos capítulo 51. Todo mundo já achou? Salmo 51. Esse salmo aqui é uma música, de Davi, é um cântico de Davi que ele escreve, que ele escreve que quando o Natan, o profeta Natan, veio falar com ele, depois que ele cometeu adultério com Betseba, Todos conhecem a história. Era para Davi ir para a guerra, Israel estava em guerra, era para Davi ir para a guerra. Ele ficou na casa dele, no palácio, dando bobeira lá, e estando à toa, sem fazer nada, Davi chega na varanda do palácio e vê lá da varanda Betseba tomando banho, lá na casa dela. Ele chama os servos dele para trazer aquela mulher para ele, e vocês sabem, ele deita com ela e tal, tenta ter tem um filho, só que ele morre. Ele manda matar Urias, que era esposo de Betseba, e depois Natan vem corrigi-lo. Tá isso lá em 1 Samuel. E todos conhecem a história. Mas Davi se arrepende. Após Natan, ele corrigir Davi, Davi se arrepende. E Deus procura coração quebrantado. Nós cometemos muitos erros na nossa vida. Davi foi um homem chamado segundo o coração de Deus. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus e cometeu muitos erros. Quem dirá de nós? Nós cometemos muitos erros. Mas Deus procura coração quebrantado, corações quebrantados. Vamos lá, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, me purifica do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão de condenar-me. Sei que sou pecador, desde que nasci, sim, desde que me concebeu da minha mãe. Sei que desejas a verdade no meu íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me, mais branco que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo da alegria. Os ossos que esmagastes exaltarão. Esconde-me o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulse de tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria de tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa e dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação.
é a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitarás em sacrifício, nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. O sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradará dos sinceros sacrifícios, das ofertas queimadas, dos holocaustos e dos novilhos serão oferecidos no teu altar. Vamos orar novamente. Pai, que o Senhor venha falar conosco através desse texto, meu Deus. Vemos aqui a aflição de Davi nesse salmo, meu Pai. Que o Senhor venha falar conosco, no mais profundo de nosso íntimo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vemos aqui que Davi, a gente fez a leitura, vemos aqui que Davi ele está profundamente arrependido, profundamente se sentindo culpado, mas ele não está com remorso, porque o remorso, quando cometemos um erro, nós sentimos remorso, sentimos aquela culpa, mas logo voltamos a cometer esse erro. Davi sobreveio ele a culpa, e com a culpa sobreveio o arrependimento. E Deus procura em cada um de nós arrependimento. Deus procura em nós um coração puro e simples. Vamos expor o texto aqui verso a verso, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor e por tua grande compaixão. Apaga de minhas transgressões, lava-me de toda culpa e purifica o meu pecado. Vemos aqui que Davi, ele sente essa culpa em seu coração. E ele pede compaixão a Deus. Ele clama compaixão. Ele clama o amor, o perdão de Deus. Porque ele sabe que o erro terá consequências. Mas Deus é um Deus misericordioso, que nos livra da culpa, que nos livra de todo pecado, que nos livra de todo erro. Satanás, ele sempre quer nos afligir, nos culpar, nos condenar, mas Deus é um Deus misericordioso, que já lá na cruz, ele carregou sobre si os nossos erros e os nossos pecados. E Davi clama: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Vejamos que Davi, ele reconhece o erro. Muitas das vezes nós pecamos, nós transgredimos contra Deus, nós pecamos contra Deus, pecamos contra o nosso irmão, e muitas das vezes nós não reconhecemos o nosso erro diante de Deus. Nós não reconhecemos o nosso erro com o nosso irmão. Muitas vezes a gente acha que a gente é perfeito. Nós achamos que a gente é o tal, mas não somos. Nós somos miseráveis, pecadores. Ai de nós se não fosse a graça e misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E o primeiro passo, quando nós pecamos, nós sentimos culpa, é o quê? Reconhecer. Reconhecer que a gente é errado. Reconhecer que toda a humanidade, nós todos pecamos. Estamos perecendo da graça de Deus. Estamos implorando pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. E Deus é um Pai misericordioso. Verso 4. Contra ti, só contra ti pequei. Eu fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tens razões de condenar-me. Davi reconhece que se Deus o condenar, a condenação de Deus, a correção de Deus, que Deus é nosso Pai,
E o nosso Pai, quando a gente faz um erro, a gente erra, Ele vai lá e nos corrige. Ele vai lá e nos corrige para haver uma mudança em nós. Nosso Pai, Ele não quer que a gente fique para o caminho do erro. Nós estamos fazendo uma série de provérbios aqui todas as quintas-feiras, e sempre a gente vê em provérbios: filho meu, se afaste do erro, se afaste da iniquidade, ouça a voz da sabedoria. E aqui a gente vê que Davi, ele reconhece que Deus reprova o que ele fez e que ele aceita a correção de Deus. Muitas das vezes Deus irá nos corrigir para a mudança de nosso caráter, para a mudança de nossa atitude. Muitas das vezes Deus nos irá colocar em situações difíceis, complexas, para aperfeiçoar o nosso caráter, para melhorar, para a gente haver uma mudança em nós, para haver uma transformação em nós. Verso 5: sei que sou pecador, desde que nasci, sim, desde que me concebeu da minha mãe. Ele vê aqui que ele reconhece que ele é pecador. Nós devemos reconhecer diante de Deus que nós somos falhos, pecadores, miseráveis. Todos nós, começando por mim aqui, nós pecamos, nós erramos, nós somos falhos. E nós precisamos de reconhecer isso diante de Deus. Reconhecer que nós necessitamos de uma transformação. Reconhecer que nós necessitamos de um novo nascimento em Deus. Vemos que quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre santidade, ele fala sobre vida cristã, sobre caráter cristão, ele fala sempre que nós devemos caminhar uma vida pura, reta, simples. Devemos andar em santidade. Devemos andar em uma vida reconhecendo que nós somos pecadores, que nós necessitamos da graça de Deus. Vemos isso todo momento. Sei que desejes, verso 6, sei que desejes a verdade no meu íntimo, meu coração me ensina a sabedoria. Davi era um homem sábio. Salomão foi o homem mais sábio que já houve nesse mundo, né? Depois de Jesus, que era o próprio Deus encarnado. Mas Salomão era um homem muito sábio. E era filho de Davi, com Betseba. E Davi, ele pede sabedoria a Deus. Ensina a sabedoria. Purifica-me com isopo, eu ficarei puro. Lave-me mais branco do que a neve serei. Davi, ele reconhece que ele está sujo. Ele reconhece que ele está carregado. E muitas das vezes nós carregamos fardos. Trazemos fardos do mundo. Trazemos condenação. Trazemos coisas que nos afastam de Deus. Nós trazemos coisas que nos deixam longe de Deus. E Deus fala, Davi fala, pede a Deus para que lava com esopo, né? Limpa ele com óleo, purifica, né? Fala que se lavar ele vai ficar mais branco do que a neve. Porque Deus faz isso em nossa vida. Deus nos faz isso. Deus, Ele nos purifica. Ele nos purifica do nosso pecado, de nossos erros, de nossas transgressões. Quando Jesus morreu por nós naquela cruz, lá Ele lavou a cada um de nós, de nossos pecados, de nossos erros, de nossas transgressões. Lá em Romanos, capítulo 7, né? Deixa eu pular aqui em Romanos, capítulo 7, que fala que se a gente já é salvo em Cristo, será que a gente deve continuar pecando? A gente não precisa da lei? Vamos abrir aqui em Romanos, capítulo 7, rapidinho.
Romanos capítulo 7, versículos 6 e 7. Olha só. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito? Não, segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, que eu não saberia que era pecado, senão por meio da lei. Deus, ele nos purifica, nos leva a um novo nascimento, mas não é para voltar para a vida de pecado. Não é para voltar para uma vida de erro. É para uma mudança de atitude. É para uma mudança de caráter. É para um novo nascimento. É para uma metanoia. O que é a metanoia? É a mudança de mentalidade. Deus quer isso do cristão. Deus quer isso de cada um de nós. Vamos continuar aqui no verso 8. Faz-me ouvir de novo o júbilo da alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto do meu pecado, apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito inabalável. Vemos aqui Davi, ele pede a Deus para criar um espírito inabalável. Ele pede a Deus para colocar um coração puro nele, para que remova os pecados dele. E Deus faz isso com Davi. Vemos que Davi, ele foi um rei muito abençoado em Israel. Vemos que Davi, ele foi um cara que ele foi muito usado antes dele pecar com Betseba. Ele derrotou o gigante. Davi, ele lutou várias guerras. Foi um homem vencedor. Ele foi ungido por Deus, mas ele pecou. Ele errou. E nós estamos sujeitos a vários erros. Nós estamos sujeitos a vários pecados. Mas nós não podemos deixar esses pecados nos condenar. Nós devemos reconhecer diante de Deus, se prostrar de joelhos diante de Deus, reconhecer: Pai, contra ti pequei, contra o céu eu pequei, ó Pai. Mas nos perdoa, me perdoa. Coloca em mim um coração puro e inabalável. Nós devemos pedir a Deus um coração puro como de uma criança, simples. Nós devemos pedir a Deus um coração inocente, para que Deus coloque em nós um coração simples, puro. Um coração, não como um coração desse mundo. Um coração cheio de iniquidade, maldade, raiva, ódio. Um coração cheio de arrogância. Nós devemos pedir a Deus um coração puro e inabalável, que é um coração novo, coração de carne. Verso 11. Não me expulse de tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Davi agora está aqui implorando a Deus, ele está desesperado, porque ele conhece o erro dele. E quando nós pecamos, e quando nós falhamos diante de Deus, nós devemos ficar desesperados, ficarmos aflitos. Infelizmente, hoje temos uma geração que é tudo normal. Infelizmente, hoje temos uma geração dentro da igreja que comete erros e pecados e vive uma vida normal, vive uma vida como uma pessoa incrédula. E nós, como cristãos, nós não podemos ser assim. Quando nós falhamos, nós devemos reconhecer o nosso erro. Devemos reconhecer as nossas falhas. Devemos reconhecer que nós necessitamos de Deus. Reconhecer que sem Deus não somos ninguém. Não somos nada. E Davi, ele estava aflito. Muitas das vezes nós não ficamos aflitos. Nós pecamos, nós falhamos, nós maldizemos, nós mentimos. Nós temos desejos impuros em nossos corações. O que será que está havendo com nós?
Será que nós não estamos com o Espírito de Deus? Será que nós não estamos com o Espírito Santo em nossa vida? Nós necessitamos do Espírito de Deus. Veja que Davi, ele pede a Deus, implora a Deus para não retirar o Espírito dele de dentro. Não pede para tirar o Espírito de Deus de dentro de Davi. Davi está desesperado e nós devemos ficar assim, desesperados diante da presença de Deus. Devolve-me a alegria de tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Vejamos que Davi, ele pede, naquele momento ele estava aflito, estava triste, desesperado, e ele pede a Deus a devolução da alegria, para que coloque alegria de novo na vida dele. Nós, às vezes, por causa de aflições, por causa de problemas em nossa vida, nós perdemos a alegria. Nós perdemos a alegria de viver. Nós perdemos a alegria da salvação em Cristo Jesus. Nós perdemos a alegria de estarmos na igreja. Nós perdemos a alegria de estarmos perto de Deus. Nós perdemos a alegria de estarmos em comunhão com o nosso irmão. Mas Davi, ele pede que Deus devolva alegria para ele. E Deus é um Deus bom, Deus justo, Deus verdadeiro, e Deus devolve alegria para Davi. Vemos que no Salmo 150, Davi, ele está lá falando: louve a Deus com júbilos, louve com tambores, com pratos e tamborins. Vemos que Deus devolveu alegria para Davi. E ele fala: sustenta-me com o espírito pronto ao obedecer. Ele pede um espírito de obediência. Porque a nossa carne, ela é corrompida, ela é decaída para o mal. A nossa carne sempre quer fazer o que é de errado. Sempre quer fazer o que é mal, sempre quer fazer aquilo que nos afasta de Deus. Mas ele pede a Deus que coloque um espírito pronto a obedecer. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, não significa que a gente vai ser perfeito, mas Deus irá colocar em nós um espírito de prontidão à obediência. Deus vai nos colocar um espírito que nos ajudará a vencer esse mundo. O apóstolo Paulo escreveu: resisti o diabo que ele fugirá de vós. Quando nós temos esse Espírito de Deus, nós conseguimos resistir o diabo, nós conseguimos resistir esse mundo. Mas sem o Espírito de Deus, como vamos resistir esse mundo? É impossível. Porque a nossa carne, ela só quer fazer o que é de errado. A nossa carne só quer fazer o que é de mal. Vemos lá na história de Davi, que até Natã falar com Davi estava só fazendo uma besteira atrás da outra. E estava fazendo uma bola de neve. E Natã chega para corrigi-lo. E quando Natã corrige, Deus usando Natã, Davi se arrepende. Vem um grande arrependimento no coração dele. Como estamos vendo aqui no Salmo 51. Verso 13. Então, ensina-me os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Ele, no meio disso tudo que ele está aflito, ele não esquece de pedir também para os transgressores, né? Para aqueles que praticam iniquidade. Vemos que no meio de toda essa aflição, Davi ainda lembra das pessoas que cometem iniquidade, cometem transgressões, e ele pede a Deus para que entre, ensine os caminhos, transforme, coloque uma nova via no caminho dos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. No meio disso tudo, no meio do coração dele está ferido, no meio do coração dele está quebrantado, ele ainda pede: lembra dos transgressores, para que os pecadores se voltem a ele, se volte a Deus,
E nós devemos pedir a Deus para que as pessoas desse mundo se convertam a Ele, conheçam uma nova vida. Pedir a Deus para que tragam os pecadores para dentro da igreja, para que tenha uma transformação de vida, para que escuta a boa nova do Evangelho, para que o Espírito de Deus transforme esse mundo pecaminoso. Vemos que cada dia que passa, o mundo, ele é um mundo mais terrível. Vemos notícias no jornal, cada vez notícias mais tristes. Se colocar um pano de chão debaixo assim da televisão, está passando jornal, torcer assim, dá um balde de sangue. O mundo é um mundo mau, um mundo triste. E Davi, no meio de todo esse caos, ele ainda lembra de pedir para os pecadores que convertam a Ele. E nós devemos pedir para que este mundo se converta a Cristo, conheça a Cristo. O diabo, ele pode até tentar lutar, mas nós temos um Deus vitorioso em todas as batalhas. Ele é o vencedor, e Ele trará os pecadores ao arrependimento. Verso 14: livra-me da culpa e dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e da minha língua aclama a tua justiça. Ele vê que, ele reconhece que ele foi o culpado por Urias ter morrido, porque ele manda colocar Urias lá na frente da batalha, que era o marido da Betseba, e Urias morre, e de uma maneira indireta, ele foi o assassino de Urias. E ele reconhece o erro, que ele pede o livramento a Deus, que livra dele a culpa de sangue. Pede a Deus que remova aquilo dele. Nós podemos cometer muitos pecados. Nós podemos cometer erros grandes que para nós achamos que nós não somos dignos de chegar diante da presença de Deus, que nós não somos dignos de falar com Jesus. Mas Deus é um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus justo, fiel e verdadeiro, que nos dá a salvação. Ele nos livra da culpa, do erro, do pecado. Verso 15: ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Ele pede palavras a Deus, para anunciar o louvor de Deus, para cantar a Deus, para louvar a Deus, para engrandecer o nome de Deus. Ele pede o próprio Deus palavras. Muitas das vezes nós achamos que sabemos orar, falar alguma coisa com Deus, mas nós não sabemos. Nós devemos pedir o próprio Deus para colocar palavras em nossa boca. Quando nós vamos evangelizar para alguém, muitas das vezes eu não sei nem o que começo a falar. Peço sempre a Deus: ó Deus, o Senhor me use, fale, que eu seja só um instrumentozinho, meia boca ainda, preciso melhorar muito. O Senhor me use, instrumento todo empenado, olha o violão tonante. O Senhor me usa, Pai. O Senhor coloca a palavra em nossa boca, para falar do seu evangelho, para falar do teu amor, para falar da sua misericórdia, para falar da sua justiça, para falar da sua salvação, para falar da redenção. Nós devemos pedir palavras a Deus para louvar, engrandecê-lo, o nome dEle. Quando oramos, devemos pedir a Deus: nos ensina a orar a Ti, nos ensina a falar contigo. E Davi pede palavras a Deus, para que coloque em sua boca palavras para anunciar o teu louvor. Verso 16: não te deleitarás em sacrifício, nem te agradas em holocaustos, senão os traria. O sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Vemos aqui que Davi, ele reconhece: se Deus precisasse de holocausto, se Deus precisasse de uma coisa naquele momento,
mas ele reconhece que ele não traria. Por quê? Um verdadeiro sacrifício a Deus é um coração quebrantado. Do que adianta nós virmos aqui na igreja, escutarmos a palavra de Deus se a gente não tem um coração quebrantado? Se nós não temos um novo nascimento em Cristo? Se nós não temos um coração puro? Se nós não temos um coração que agrada a Deus, de nada vale. Vai ser sacrifício em vão. Do que adianta a gente achar que está fazendo as coisas para Deus, se a gente não tiver um quebrantamento em nosso coração, se a gente não tiver um coração novo, se a gente não tiver um Espírito de Deus em nossa vida? De nada valerá. De nada valerá. Será sacrifício em vão. Nós faremos ofertas em vão a Deus. Nós ofertamos um culto a Deus, mas se eu não tiver um coração quebrantado, de nada valerá. De nada valerá. Deus procura em nós um coração quebrantado. Deus não procura em nós se a gente está trazendo dinheiro para a igreja, oferta, se a gente está vindo todos os cultos aqui presencialmente, se a gente está fazendo mil e uma coisas, mil e uma atividade dentro da igreja, se a gente participa de todos os ministérios dentro da nossa comunidade de fé. Deus não está nem aí para isso. Deus procura uma coisa em nós: um coração quebrantado. Deus procura um coração quebrantado. Do que adianta vir aqui, por exemplo, eu vim aqui pregar se não tiver um coração quebrantado? Não valerá nada. De nada valerá. Se não houver um coração que esteja pronto para se prostrar diante de Deus, que esteja pronto a se prostrar diante da glória e majestade, da grandeza de Deus, esteja pronto a se prostrar diante de Cristo, que nos salvou, que nos libertou, de nada valerá. Eu estarei jogando aqui palavras ao vento, de nada valerá. Vemos que Deus se agrada de um coração quebrantado. Ele procura em cada um de nós um coração puro, um coração quebrantado. Deus procura em cada um de nós um coração quebrantado. Vamos no verso seguinte. Por tua vontade, por tua boa vontade, faz Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas em holocausto, e dos novilhos serão oferecidos sobre o seu altar. Vemos que Davi, ele reconhece que Deus só agradará das ofertas dele, do sacrifício dele, se houver um coração quebrantado. Deus nos chama diariamente, todo dia, para termos um coração quebrantado, um coração novo, um coração de carne, não um coração de pedra. Porque muitas das vezes nós vamos vendo as coisas desse mundo e vamos achando normal, e nós vamos pedrificando o nosso coração vai empedrando, o nosso coração vai se tornando pedra, e nós começamos a fazer as coisas no automático e viramos um robozinho, e viramos mais um alguém que faz algo porque tem algum cargo, e viramos alguém que, um religioso. Deus não quer religioso. Deus não está procurando religiosos. Deus não quer isso. Deus quer pessoas com coração puro, quebrantado, que se prostram diante dEle, reconhecem que são falhas, que são pecadoras, que necessita de Deus, que necessita da salvação,
que sem Ele nada somos, que sem Cristo nada conseguimos. Se estamos aqui agora, é pela graça e misericórdia de Deus. Se Deus nos deu mais um dia de vida, é pela graça e misericórdia de Deus. Se nós estamos respirando, pela graça e misericórdia de Deus, que Deus nos tem dado mais uma oportunidade de estarmos diante dEle, de estarmos diante da presença dEle. Nós devemos estar prostrados diante de Cristo. Nós devemos ter um coração quebrantado, um coração puro, porque assim Deus agradará da nossa vida. Porque assim Deus agradará de nossas ofertas, de nossos cultos. Deus procura um coração quebrantado em cada um de nós. Nós vamos pedir hoje aqui para que Deus coloque um coração de carne em nós, um coração puro, simples, um coração sedento, com sede de Deus. Amém? Vamos orar.